E aí, obrigado ao Flávio pelas informações do Paraná, mas a gente vai para Minas Gerais, onde... Camila, deixa eu só dar uma noticiazinha aqui de última hora. A gente abriu o programa falando do Benítez e do Botafogo. Mudou. A história está mudando enquanto o programa acontece. O Benítez confirma ao John Textor que não tem interesse em vir para o Brasil no momento. O Botafogo e o Textor não chegaram a fazer uma proposta, de fato, a discutir salário. Não é uma questão financeira, segundo o Benítez, mas uma questão pessoal. Não tem interesse em trabalhar no Brasil nesse momento, então volta a estaca aí. Não zero, porque o Botafogo tem outros nomes monitorados, mas o Benítez, esse casamento do Benítez e Botafogo, que hoje de manhã parecia mais próximo de acontecer, era o favorito do Textor, ele demonstrava alguma motivação, ele decidiu que não vem para o Brasil. Então, Botafogo ainda sem técnico pelos próximos dias, pelo menos. Deve ter conversado com familiares, com a gente, deve ter ponderado alguma coisa e declinado da possibilidade, enfim, revisto a posição. É bem comum o que acontece em profissionais que acostumados a trabalhar no mercado europeu, né? De repente pode estar vislumbrando aí a possibilidade de ir para um outro cenário mais cômodo e vantajoso para ele e muda. O texto vai ter certa dificuldade em encontrar o nome certo, que ele também não quer qualquer um. Eu imagino a quantidade de currículos, né, que ele deva estar recebendo, né? Mas ele pensa grande, né? Sim. E aí a gente está acompanhando esses desdobramentos, e como disse, já trazendo essa atualização, o Thales, aqui dessa notícia, mas a gente tem acompanhado os interesses do Botafogo, essa movimentação nos últimos dias. A gente viu as imagens do último trabalho do Rafa Benítez no Celta de Vigo. Havia também interesse no Tata Martino, foi um outro nome trazido, que também já deu entrevista dizendo que não pensa no futebol brasileiro agora, não quer, inclusive quer permanecer em Rosário nesse momento, né? Não pensa inclusive nem falou sobre a proposta do Botafogo, falou não é algo que está no meu cenário agora. E aí continuou o Botafogo. E aí eu ia até fazer a brincadeira, será que avisaram ao Rafa, ao Benítez, que ele teria um campeonato, uma taça para disputar já nesse domingo, e daqui a 20 dias tem outra para disputar também, mal chegando ao futebol brasileiro. Enquanto isso, disputando um campeonato estadual, começando uma Copa do Brasil, talvez isso tenha chegado para ele também, como é que começa esse trabalho. Agora, essa paciência do Textor, a gente até já falou disso aqui algumas vezes, né? Claro que ela é compreensível, porque o Botafogo não pode sair contratando faz parte do profissionalismo, né? Do que se imagina para a temporada. Mas, ao mesmo tempo, demorar mais, pensar mais, não é garantia de acerto, né? Pode demorar esse tempo todo e ainda trazer um técnico, como aconteceu com o Bruno Lage, por exemplo, que não conseguiu dar resultado. Então, vai criando uma atmosfera de dúvida para esse início de temporada, que só vai se estendendo e se aproximando de campeonatos importantes para o clube. E tem uma outra coisa, Camila, que a gente tem que levar em consideração. Duas coisas, inclusive. Primeiro, quando você pega um técnico, quando você põe na tua alça de mira um técnico que esteja empregado num clube europeu, os campeonatos europeus vão começar a entrar agora nas suas retas finais. Sim. Eles têm metas em disputas. Então, assim, mesmo que ele queira o Vasco, Matos, que é o treinador lá do Santa Clara, o Vasco tem no contrato dele as metas de bonificação para levar o clube a alguma competição maior. Enfim, o Vasco não vai sair agora no meio do... vou desligar aqui do Santa Clara e vou para o Brasil. Não vai ser assim. Então, de qualquer maneira, quando ele pensa nesse treinador, né, que está empregado num clube europeu, ele tem que esperar acabar o campeonato lá. Não vai ser qualquer um que vai pedir demissão para vir para cá para o Brasil. O Arthur ano passado foi essa situação. Mas o Arthur saiu faltando algumas rodadas. Poucas rodadas, né? Já em abril. Duas ou três. Já estava com a situação definida. Me recordo mais ou menos disso. Estava disputando ali uma vaga na Liga dos Campeões. 4 ou 5. Acho que ele saiu na penúltima rodada. Acho que faltava uma rodada. Mas, enfim, e a outra coisa que uma pessoa que tramita nesse mercado, que assim, nesse momento, a relação não é diretamente com o técnico. Pode ser até que ele fale com o técnico, mas a negociação é com o agente. E o agente faz uma pergunta, geralmente, a esse nível de treinador,
o agente faz uma pergunta muito clara. Quanto você vai investir no projeto? Não é só o meu salário, não é só o salário do treinador. É quanto você vai investir no projeto desse ano. E o Textor, que é um homem de negócio, que é um empresário, ele deve estar sendo muito claro sobre os objetivos dele. Então, fica a pergunta, será que o Textor está querendo investir para esse ano o mesmo que investiu no ano passado, fazendo as contratações mais caras, não só do Botafogo, quanto do futebol brasileiro? Porque que ele vai investir, está claro, ele vai contratar, ele vai repor. Mas ele vai investir, ele vai repor gastando o mesmo que gastou, ou ele vai gastar menos? Por quê? O próprio GE, eu estava até comentando com o Thales no camarim, o próprio GE tem uma entrevista do Tairo, que é o CEO da SAF do Botafogo, dizendo que em 2025, o foco da SAF do Botafogo é trabalhar e investir na construção de infraestrutura, melhorar as condições do centro de treinamento, construir um estádio menor, com capacidade para 20, 25 mil, onde possa abrigar não só os jogos de pequeno porte, como as partidas, os jogos do futebol feminino. Então é preciso ver toda essa questão estratégica. Por isso, e aí as pessoas ficam, está demorando. Não, está demorando, demonstra responsabilidade, demonstra comprometimento, demonstra foco na estratégia da SAF. Ao mesmo tempo, o próprio Textor já tinha dado entrevista dizendo que nesse ano o investimento seria parecido, ou maior até do que nas últimas temporadas. Isso? No final da última temporada, mantendo. Porque aí acho que tem uma outra esfera que é desportiva. Claro que o planejamento financeiro ele é essencial, mas o patamar que o Botafogo se colocou nas últimas temporadas, acho que até em 2023, sim, apesar de não ter conquistado o título, mas a forma como disputou, numa prateleira que precisa se manter, né? A gente não está falando necessariamente de conquistar os títulos, mas de disputar os títulos. Mas ele falou que ia dobrar? Não, que manteria ou até aumentaria para que se mantivesse o nível. Era a promessa ali no final da última temporada. O Textor, ele gere bem a expectativa, né, do torcedor. Quando chegou em 2022, falou muito claro que a briga era para não cair, o Botafogo ficou ali no meio de tabela. Depois falava que a vaga era de Libertadores, apesar de ter flertado, abraçado, beijado o título brasileiro e perdido no final, conquistou a vaga na Libertadores. E aí falava que ano passado era um ano de tentar, de fato, conquistar um título, fazer isso, e o Botafogo conquistou 2 títulos importantes. Para esse ano, ele fala que a expectativa é que o Botafogo, nos próximas temporadas, esteja sempre no top 3 do futebol brasileiro. É verdade, isso eu ouvia. Essa é a promessa e é para isso que investe. O Botafogo está muito claro para essa janela. A gente tem 5 reforços contratados, eles querem chegar a 8. Desses 8... querem jogadores polivalentes, querem um centroavante ali para ser reserva, disputar a vaga com o Igor Jesus e mais alguns pontas ali. Um dos jogadores seria esse 6º jogador reforço, é o Bitelo, que ainda está em negociação, mas que o Botafogo quer muito. O Botafogo confia que o Bitelo pode desempenhar melhor que o Almada. Mas algum desses jogadores vai custar 20 milhões de euros? 20 milhões de euros? O Bitelo, a proposta é de 18 milhões de euros. Não são 20. Não são 20, que foi o Almada, né? O Luiz Henrique, no fim das contas, foi por 16 ali, que saiu no fim das contas. Mas eu acho que o promessa de investimento é parecido. Eu acho que há cuidado com essa escolha do treinador, há dificuldade de mercado. A gente já está falando aí de Tata Martino, que foi cogitado, o Rafa Benítez, ainda que não teve proposta, a gente não tem essa confirmação que teve proposta, mas o convite, a sondagem aconteceu, e o André Jardine houve a proposta, né, e recusou. É um momento de dificuldade ali de acontecer. O Luiz Castro está completamente descartado? O Luiz Castro, talvez a gente fale dele também do Cruzeiro, né? Mas falando de Botafogo, então a gente fala de Cruzeiro ali. O Luiz Castro voltou a conversar com o John Textor. Eu falei com o Luiz Castro ontem, e o Luiz Castro fala, não, voltei a conversar com o John Textor, mas nada específico sobre uma posição no Botafogo, nem no Lyon, que também se cogitou isso, né? A gente fala-se de futebol. Enfim, estão conversando, né? Essa reaproximação, acho que diz muito mais sobre um provável futuro do Luiz Castro ou no Lyon ou no Botafogo do que agora. Falar de Luiz Castro, a gente tem que lembrar que o Luiz Castro, desde que assumiu o primeiro time em Portugal, o Chaves, em 2016, ele nunca parou de trabalhar. Ele trabalhava, ia de um clube para o outro, engatava um trabalho no outro. Ele nunca parou de trabalhar. E aí ele foi demitido do Al Nassr em setembro do ano passado. Ele está vivendo pela primeira vez nesses 10 anos, década de carreira que ele construiu, um tempo sem trabalhar. O que ele está vendo como importante também. E também tem um dinheiro a receber do Al Nassr. Isso que eu ia te perguntar. Ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar, mas ele para de receber o dinheiro do Al Nassr.
É o seguro-desemprego do Luiz Castro. É a multa então, dele assim, é um momento confortável em que só um grande projeto... O Luiz Castro tem vontade de voltar para o Brasil, ele não descarta essa possibilidade, ele gostou de trabalhar por aqui, seja no Botafogo, seja em outro clube, mas por enquanto não tem nada. E aí, nesse cenário, né, o Botafogo hoje disputa o seu primeiro clássico no Campeonato Carioca e pela primeira vez terá o time titular em campo, né? Não mais aquele alternativo um pouco misto de sub-20, jogadores que talvez precisassem de uma oportunidade para saber se seriam ou não aproveitados. Acho que Botafogo, como alguns outros clubes, se aproveitou muito pouco, né, dessas primeiras rodadas, mas hoje vai estrear seu time titular ainda com o técnico desse time alternativo. Sim. Com o Carlos Leiria. E terá, ou para essa partida ainda não, a expectativa que para domingo, para o final da Supercopa, o Arthur, que a gente está vendo na tela, foi anunciado oficialmente ontem, dessas primeiras contratações, né, que a gente vê do Botafogo nessa janela, depois de ter perdido 2 titulares, mas muitos jogadores do elenco, né, 14 no total, mas do time titular o Luiz Henrique Almada. Já chega com a apresentação do Arthur, que para hoje não está em campo, repito, mas talvez para domingo a ideia é regularizá-lo, né? Ele disse que tem condições, mas a questão é mesmo burocrática, ele pintar lá, o famoso bidou aparecer no boletim da CBF, ter condições de jogo para quem sabe a decisão de domingo. É um jogador que vai auxiliar ali muito na questão ofensiva do time, agora sem Luiz Henrique, principalmente, né? A escalação do Botafogo para o clássico de hoje, ela mostra muito o momento do Botafogo. Que é o quê? O Botafogo perdeu poucos titulares. O Botafogo perdeu 2 titulares absolutos, que era o Luiz Henrique e o Almada. Aí parece... é um problema razoável, apesar de serem jogadores excepcionais, são só 2 num time de 11 campeões. Mas aí quando você começa hoje, no time que o Botafogo tem disponível hoje para substituir, você começa a enxergar os problemas de elenco que eventualmente o Botafogo tem por essas mudanças radicais. Quem entraria no lugar do Luiz Henrique seria o Arthur. Sim. O Arthur não vai jogar hoje. E aí já começa a ter que mudar um pouco a estrutura do time porque não tem um outro jogador disponível. Ao que tudo indica, o Jefinho, por exemplo, não vai estar relacionado, não tem condição de jogo. O Botafogo não esclarece bem o motivo, o Jefinho voltou de uma lesão do ano passado. Então, esse jogador que vai entrar no lugar do que seria o Luiz Henrique hoje, provavelmente vai ser um volante. Pode ser que seria seja o Matheus Martins, porque seria pelo outro lado, você imagina? Acho que o Matheus Martins pelo outro lado, e aí entraria o Danilo, ou o Danilo Barbosa, ou o Alan. E aí na zaga também. Na zaga, o Bastos não vai jogar hoje, porque o Bastos ainda se recupera daquela lesão no jogo contra o Palmeiras, então ele está sendo poupado para fazer trabalhos físicos para estar disponível domingo na Supercopa. Quem entraria no lugar do Bastos ano passado seria o Adrielson, ótimo zagueiro com passagem pela seleção, está no Anderlecht da Bélgica, voltou para o Lyon e foi emprestado. Quem entra talvez seja o Lucas Halter, que é um jogador que não inspirou tanta confiança assim no ano passado. Tanto que chegou a estar em negociações para ser emprestado para o Vitória, acho que essa negociação inclusive ainda está aberta. E virou uma prioridade até a zaga na janela de meio do ano do Botafogo por conta dessa falta de substituto, né? Sim, então a zaga hoje deve ser Barbosa e Halter. Então assim, vamos lá, John, Vitinho, Lucas Halter, Barbosa e Alex Telles. Sim. Gregory, Marlon Freitas. Eu apostaria no Alan. 3 volantes. Alan. Um 4-3-3, né? E Savarino. Sim. Igor Jesus e Matheus Martins. A rigor... É um bom time. É um bom time, se tivesse em forma. E aí eu acho até que se você pensar num 4-4-2... talvez seja até mais prudente em termos buscando resultado, né? Do que... Porque esse time aqui certamente vai jogar 45 minutos, um pouquinho mais, talvez 1 hora, né? Aí você vai enxertar com os garotos que vinham fazendo o estadual até aqui. Só pra gente lembrar, né? O Botafogo dos grandes é o que demora mais a estrear os seus titulares, mas também foi o que teve as férias mais tardias por conta da disputa do Mundial no ano passado. Os jogadores voltaram tem 2 semanas, eles voltaram dia 14. Se representaram dia 14. Então, assim, eu acho que se você olhar para a formação, se tivesse o ano rolando, se tivesse tudo dentro dos padrões, tivesse tido ali 20 dias de pré-temporada, eu diria que esse time aqui é um bom time, até mesmo para confrontar com o Fluminense, que também está em fase de construção de um novo time. E tem problemas. Mas, início de temporada, com jogadores com a perna pesada ainda, de trabalhos físicos, não tenho certeza se... É curiosa a comparação com o Fluminense, né? Porque esse jogo mostra duas maneiras muito diferentes de tratar. É o primeiro confronto, inclusive, entre os 2 últimos campeões da Libertadores, né? Botafogo e Fluminense. E o Fluminense trata os campeões da Libertadores, como o Botafogo dispensou alguns, negociou outros, não renovou o contrato, principalmente dos reservas.
O Fluminense, pelo contrário, né? O Fluminense vem renovando, mais uma vez, o contrato de jogadores que foram campeões em 2023. E jogadores todos ali, ou perto dos 35 anos, ou com mais de 35 anos. Nessas últimas semanas, a gente teve Keno, o próprio Cano, com 37 anos, renovou o contrato por mais um ano. Então, o Fluminense aposta que, mesmo com o ano passado ruim, esses jogadores ainda vão ser importantes nesse ano, mesmo com a idade avançada, no que o Mário Bittencourt fala muito, de uma mescla entre os jogadores jovens que o Fluminense vem tendo, com essa experiência dos mais velhos. Mas são renovações que geram uma pulguinha atrás da orelha, né? Eu não consigo, ainda que o Cano seja um ídolo, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, se a gente for pegar pelo título da Libertadores em 2023, eu não consigo não ficar com uma pulga atrás da orelha de renovar mais uma vez um contrato de um jogador de 37 anos. Mas o contrato do Cano terminava no final desse ano, agora vai até o final do ano que vem. No final do ano, Tem mais um Cano e tem mais um, o Samuel Xavier também, contrato renovado. Acho que tem mais, não sei se tem mais um Tem quarto. a tentativa do Arias, mas essa continua congelada. Mas aí o Arias né? é um pouco outra jovem, eu acho que é outra... Aí eu acho que não tem dúvida, né? Renovar, de fato, seria uma... Eu não tenho os detalhes da renovação, mas geralmente, quando o clube faz isso, ele faz até negociando com o jogador a possibilidade de você reduzir um pouco o que gasta nesse ano, dando ao jogador a possibilidade de mais um ano. Sim. Você pega o jogador tem para receber, vamos dar um chute aqui, tem para receber 6 milhões. Ele fala, ó, ao invés de você receber 6 milhões, você vai receber 8. Só que você vai receber 8, 4 esse ano, 4 no ano que vem. Porque em respeito a quê? Em respeito à idolatria do jogador, ao que ele significa, né, institucionalmente. O Cano, ele é um ídolo do Fluminense, né? A torcida faz o L, né? Enfim. Então, isso aí tem valor. E ele tem mostrado, esse ano, né? Sim. Ano passado ele não desempenhou bem. Mas esse ano ele começa o ano mostrando serventia, né? Tá ali na área para conferir, marcando gols, que é o que se espera nele. O problema é o Fluminense depender desse jogador, né? De 36, 37. O Fluminense e qualquer outro time. Por quê? Porque com a idade, possibilidade das lesões, né? Aumenta essa possibilidade, o desgaste. O Fluminense precisa ter opções, né? Para o Cano. Mas também não acho ruim mantê-lo e construir essa relação até, digamos aí, o final de carreira dele. Há essa diferença, né, que o Thales chama a atenção de como gerir o elenco, né? Para o Botafogo é uma renovação a cada temporada, para o Fluminense é uma construção que a gente já está mais acostumado, de contratos um pouco mais longos, né? Desses jogadores, dessa tentativa de permanecer com os principais jogadores. Vamos ouvir o Arthur, porque a gente falou aqui da apresentação dele ontem ao Botafogo. Abre aspas para essas primeiras palavras do Arthur, principal reforço nesse momento até agora do Botafogo para essa temporada. Que responsabilidade me passou para mim aqui, subindo a ausência do Luiz Henrique, do Júnior Santos, caras que, no passado fizeram uma campanha magnífica. Tava até com saudade também, inclusive, falar aqui de algumas pessoas, algum rostinho que eu vejo aqui, né, que é bem familiarizado também com a gente aqui. Então, estou muito feliz, muito contente, não só eu, mas com certeza minha família. Acho que é uma honra para mim jogar num grande clube, de voltar ao Brasil, né, de um grande clube. Então agradeço demais vocês, com certeza foi um sim vindo do meu coração mesmo, da minha família. Então estou muito feliz, muito honrado, espero corresponder à nossa torcida e todos vocês. E ainda para a gente registrar, para não deixar passar também, falamos sobre as declarações do Textor, né? Estava buscando as aspas certinhas. Ele deu essa entrevista na semana passada, fora do Brasil TV Placar, e ele falou em 60 milhões de dólares ainda de investimento para essa temporada, era o que ele previa no orçamento do Botafogo para 2025. Mas no orçamento para reforço de... Para reforço, contratações para a temporada. Milhões, 60 milhões de dólares para contratações para essa temporada. E aí já, mergulhando no clássico de hoje, nesse Botafogo Fluminense, dois lados muito diferentes. A gente está acabando de falar de um Botafogo que estreia seus titulares, ainda com expectativa do treinador, quem será o técnico para a temporada, com um Fluminense que vem de já algumas partidas com o Mano gerindo esse elenco, esse time titular, o Mano já à beira do campo, mas lidando também com algumas dificuldades, que é o que a gente vem discutindo aqui sempre, as dificuldades desse início de calendário, de um estadual em meio à pré-temporada, basicamente, a gente pode falar disso. Tem dificuldades na criação do time, foi muito criticada, né, a criação
na última partida em que o Mano tenta fazer algumas alterações no time, perdeu ainda o Renato Augusto, que era talvez uma solução para alguns momentos, vai precisar fazer uma cirurgia no ombro e tem as suas dificuldades. Então, um trabalho em que, de certa forma, e a gente pode discutir a antecipação disso, mas já tem um Mano criticado, com outro time que a gente não sabe nem quem pode criticar, Thales. Porque se o Botafogo não for bem hoje, vai falar do planejamento do Carlos Leiria? Como é que vai ser domingo? O Leiria fez um trabalho ruim, né? Sim. Você achou que foi ruim? Achei que foi ruim. Achei que muitos jogadores tiveram o trabalho atrapalhado ali. O Yarlen, por exemplo, que é um bom garoto do Botafogo, um ponta que tinha que marcar, isso cansava os jogadores jovens ali não conseguiu explorar bem. Acho os improvisos, talvez. Algumas soluções ali, o próprio colocar o Matheus Nascimento no banco, acho que, enfim, dentro de um time que não é muito bom, né? O certo seria achar melhor a posição dele ali, apesar que os jogadores também não foram muito bem. Leiria vai entrar um pouco pressionado, principalmente porque provavelmente ele vai ser o técnico desse Botafogo e Flamengo na Supercopa. Domingo não dá nem tempo, né? Ainda que o Botafogo contrate um treinador, vai botar esse treinador à beira do campo 2 dias depois, ainda que anuncie hoje, né? Mas é curioso. É difícil imaginar. É curiosa a situação, né? O que vale mais, né? O Mano é um técnico que não é um técnico hoje, ainda que tem uma carreira muito vitoriosa, muito boa, foi técnico da seleção brasileira. Mas quando chegou no Fluminense vindo do Fernando Diniz, que também virou um ídolo da torcida, ainda que entre tapas e beijos ali, o Mano não era um técnico dos sonhos, né? Tenho certeza que se o Mano fosse o técnico do Botafogo hoje, também não seria o técnico dos sonhos da torcida, apesar de ser um profissional muito respeitado. Mas vale a pena mais você estar seguro, você conseguir trazer um treinador de uma temporada para outra, conseguir essa continuidade, ou estar na situação do Botafogo, né? Que é uma situação... Quem vai ser o técnico? Vale a pena mesmo esperar tanto assim? A fórmula vai se repetir no passado, né? Dos erros que a gente comete de previsão. Eu falei aqui na época que o Arthur Jorge chegou, que eu achava que o Botafogo estava entendendo a temporada como uma temporada que pudesse deixar um pouco de lado para a reconstrução depois de tudo que viveu em 2023. O Arthur foi muito feliz, o Botafogo foi muito feliz com a escolha e acabou com os 2 títulos aí mais importantes em décadas dos clubes, o título mais importante da história. Lembrando que deu certo muito rápido, né? Que não é algo comum de novos trabalhos no futebol brasileiro. Acho que assim, tem poucas certezas que a gente tem no futebol, assim, certezas que a gente pode falar, isso faz bem, isso faz mal a um clube. Algumas delas, assim, vamos lá, jogar em casa faz bem, estatisticamente faz bem, né? Continuidade faz bem, assim, ainda que em alguns casos, a gente acabou de falar do Diniz, né? Exageradamente ela possa atrapalhar, mas na imensa maioria das vezes, como na imensa maioria das vezes jogar em casa faz bem, continuidade faz bem, e o Botafogo não aposta nesse cenário, né? Aposta num cenário de troca, vamos ver. É o primeiro capítulo. Não foi nenhuma opção do Botafogo. Exatamente. Foi nenhuma opção, porque foi o Arthur Jorge que abandonou. Com relação ao Fluminense, o Fluminense foi um golpe muito forte para o Mano, para esse início de trabalho, imagino eu, perder o Ganso. Porque você percebe no time do Fluminense um afã muito grande, uma precipitação muito grande, um desejo de acelerar o jogo, de atacar o adversário, de agredir os espaços, e falta racionalidade, falta alguém que cadencie o jogo, que organize o time dentro de campo, principalmente nesse momento, em confrontos contra equipes que estão mais bem preparadas fisicamente do que o Fluminense. Talvez agora, nesse clássico com o Botafogo, o Fluminense se sinta mais confortável, né, por estar enfrentando uma equipe que está mais ou menos ali. O Fluminense vai estar com uma semana de vantagem em termos de preparação, de trabalho, né, de titulares. Os titulares do Fluminense já fizeram 2 jogos, então o Fluminense vai se comportar de uma forma diferente, acredito eu. Mas a ausência de um jogador cerebral no meio-campo do Fluminense para mim, no momento, a principal carência do time do Mano. Assim como a gente falou do time do Botafogo, né? A previsão do time do Fluminense é ter 3 volantes hoje, justamente pela ausência desse jogador de característica de armação, né? De um camisa 10. Hoje deve ir a campo com Samuel Xavier, o Ignacio, o Thiago Santos e o Fuentes, o Fábio no gol, claro. Bernal, Hércules e Martinelli, com Serna, Keno e Cano. O provável time que começa do Fluminense agora. Não tem um armador aí nesse time. Não, exatamente. Opta por mais um volante, porque o Lima também não é opção para essa partida. Também está nessa questão de gestão de minutos, né? De questão física para o início de temporada. Mas ainda, de novo, que a gente esteja falando de início de temporada, de campeonato estadual, a gente sabe que existe a nossa percepção aqui, a percepção da arquibancada.
a percepção do torcedor. E tem um outro fator que envolve esse clássico de hoje, a freguesia dos últimos anos do Fluminense para o Botafogo. São 7 jogos sem vencer o Botafogo. Então, para o torcedor tem um incômodo aí, que é difícil você falar assim, mas hoje é diferente, hoje é difícil, hoje tem uma questão física, está no início... É complicado você levar isso, fazer o torcedor entender isso. O Fluminense não vence o Botafogo. A maior sequência. Não é só pelo campeonato estadual, é todas as situações. É a maior sequência de vitória, falta de vitórias do Fluminense na história desse clássico, que é um clássico muito antigo, né? O Fluminense tem muita dificuldade de jogar no Newton Santos, com a grama sintética. O Fluminense nunca conseguiu vencer desde que o Botafogo fez o tapetinho ali, né? E é algo importante, porque assim, o Botafogo viveu o grande ano que viveu em 2024, o Fluminense viveu o grande ano em 2023, em qualquer um desses contextos, o Botafogo foi lá e ganhou do Fluminense sem dar chances. Teve aquele último jogo, o último jogo foi aquele jogo no Maracanã que o Luiz Henrique faz aquele gol no último minuto com o Felipe Melo sendo desarmado pelo Gregory. Mas em casa o Botafogo não tem dado essa chance ao Fluminense. E acho que o tal do charme do estadual está nessas questões aí. Né? Lembrando que esse foi o clássico que inaugurou o Newton Santos, né? Vencido pelo Fluminense. Botafogo 2-1, gols de Dodô e Alex Dias. Ainda era gramado natural. Natural, 2007. A inauguração do estádio. De fato, é um clássico interessante. Começou, né? Começou os clássicos, né? Começou. E pro Fluminense é legal, assim, porque a gente vai ver muito do Fluminense. E o Mano, enfim, aqui toda aquela fala do Thiago Silva, as vaias ali da torcida do Fluminense. O Fluminense vai viver um começo de fevereiro aí, agitado, porque são 3 clássicos em 4 rodadas. Sim. Só pega um pequeno aí. Então, e esse clássico hoje, para a pontuação do Campeonato Carioca, os dois times estão naquele bololô de 6 pontos ali, entre o 5º e o 10º colocado. Então, assim, quem ganhar se aproxima muito do G4, quem perder fica mais complicado. E os dois têm clássicos aí para frente, né? O Fluminense vai se preocupar um pouquinho mais com o Campeonato Carioca, eu acho, do que o Botafogo, que vai ter a Supercopa e depois, já em 20 e 27 de fevereiro, tem a Recopa contra o... 19 e 20 semanas de 19... Acho que é 19 e 26 as datas. Não, 20 e 27, jogos são na quinta. O jogo é na quinta-feira, verdade, na semana perfeito, 20 e 27. Nas 2 quarta-feiras, o confronto pela Recopa. Quintas-feiras, 2 quintas-feiras, perdão. O jogo pela Recopa. Agora, eu acho que eu tenho dúvidas e a gente está falando, né, tentando imaginar o que pensa o torcedor nesse momento, mas eu tenho dúvidas se o que pesa mais é a classificação ou o confronto de clássicos, ou a questão das rivalidades, em meio ao que a gente está vivendo desse cenário. Porque, naturalmente, nos últimos anos, a gente se acostumou a começar a pré-temporada, começar o campeonato estadual, e aí falar assim, contra os pequenos, é difícil fazer a avaliação do time, porque a gente está falando de times inferiores tecnicamente, mas que também estão a preparação há mais tempo, né? Esse era o discurso. E quando chegavam os clássicos, a gente falava, bem, agora é um confronto mais equilibrado, dá para fazer uma medição melhor dos times, né? De como está sendo a preparação para a temporada. E no cenário de 2025, até isso está muito contaminado, porque a gente não consegue fazer... O jogo de hoje não vai dar uma avaliação definitiva alguma para nenhum dos dois times, por toda essa questão física. A gente vai ver, acho que ainda cercado de dúvidas. É a primeira vez que a gente vê o time titular do Botafogo em campo, já nesse clássico de hoje. Sem técnico. Sem técnico ainda. Eu tenho dúvidas se talvez o que pese mais nesse momento para os clubes, para a pressão, né, que vai existir, que a gente está falando, que ainda assim existe a pressão, seja mais em cima desses confrontos do que necessariamente se classificar ou não para as semifinais do Campeonato Carioca. Pode ter certeza que são objetivos distintos. O Botafogo não está pensando na classificação do estadual. E o John Textor já deixou isso claro nas palavras dele. O Fluminense pensa no estadual. O Fluminense ele tem no DNA dele o orgulho de ser o maior vencedor de campeonatos estaduais no Rio de Janeiro. Vantagem perdida para o Flamengo. Aí recentemente. Está uma disputa muito próxima ali. Então o Fluminense trabalha para reconquistar isso. E o Fluminense, ele tem como estratégia, na gestão do Mário, isso fica muito claro, que o Fluminense tem a estratégia de fazer dos estaduais uma alavanca para a disputa dos títulos da temporada. Para o Fluminense é importante conquistar os estaduais, ganhar um espírito competitivo, olha, conquistamos um título, somos o campeão do estado,
e vamos buscar algo maior no restante da temporada. Eu acho uma estratégia bem interessante para um clube que luta com dificuldades financeiras, muitas dificuldades financeiras, para estar entre os 3, 4, 5 grandes primeiros ali da Série A do Brasileiro. Acho que para a torcida do Botafogo hoje, sabe aquela história quando você perde um dedo, você continua sentindo o dedo aqui por memória? A torcida do Botafogo quer saber se essa memória do time continua. Se esse time sem os 2 dedos que perdeu, né, sem o Luiz Henrique e o Thiago Almada ali, vai conseguir, ainda que sem treinador, ainda que com pouco treinamento, jogar num nível que não seja o mesmo, mas um nível ali que relembre pelo menos o nível daqueles dias mágicos do final do ano passado. Eu acho que a torcida do Botafogo está mais preocupada com o domingo. Acho que a torcida do Botafogo aceita negociar um empate. Só para trazer os números, né? O Flamengo chegou a 38 títulos estaduais, o Fluminense tem 33, a diferença hoje é de 5 títulos. E aí, lembrando, claro, transmissão do Sport TV hoje, 9h30 da noite para Botafogo e Fluminense. Pré-jogo já começa às 9 da noite com as informações direto do Nilton Santos. Vamos fazer mais um intervalo? Fala, pessoal, passando rapidinho aqui para lembrar vocês de que tem que dar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. 4 planos de membros nós temos para vocês ajudarem o canal, com 3, com 5, com vários valores diferentes, com valores simbólicos, já ajuda muito o canal já a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias, tá? Ó, comenta aqui embaixo, eu tô achando que vai ser hoje 1-0, um time bem preso fisicamente ali, meio amarrado, taticamente o Leiria fazendo besteira, atrapalhando, como sempre, né? Mas acho que vai ser 1-0 Botafogo. Bota aqui embaixo, quanto vai ser o placar de hoje? Vamos ver quem vai acertar aí no bolão, tá? Então, vamos continuar aqui os vídeos. Olha aqui, a gente vai ter o primeiro clássico do Campeonato Carioca hoje. O Botafogo recebe o Fluminense no estádio Nilton Santos, numa partida que marca também a estreia do grupo principal do Botafogo no campo. O primeiro clássico carioca do ano. Botafogo e Fluminense se enfrentam hoje às 9h30 da noite no Nilton Santos pelo Campeonato Estadual. Do lado alvinegro, a partida marca a estreia da equipe principal. E o principal desfalque será o zagueiro Bastos, que ainda está em processo de recondicionamento físico. O atacante Arthur, único reforço que já está com o grupo, ainda não foi regularizado e também está fora. Ainda sem um novo técnico, Carlos Leiria, que comandou o time alternativo nas primeiras rodadas, segue à beira do gramado. Já o técnico Mano Menezes testou uma equipe com 3 volantes. O tricolor tem 2 desfalques importantes: Ganso, que ainda se recupera de uma miocardite, e Renato Augusto, que precisará passar por uma cirurgia no ombro e ficará fora por um período de 3 a 6 meses. As duas equipes têm 6 pontos no Carioca e estão fora da zona de classificação para a semifinal. Um clássico com confronto direto para aquecer o início da temporada. Muito bem, vamos olhar o clássico, o lado do Bota e o lado do Fluminense. O Venê, eu vou com você do lado do Botafogo, o Bastos fora dessa partida, né? E também o Arthur, que não conseguiu ser regularizado. Provavelmente, domingo, o Botafogo corre para na Supercopa ter o jogador. Mas para esse primeiro clássico ainda não. Então a gente tem um Botafogo provável aí com o John, Vitinho, Lucas Alter, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, o Alan, ou o Patrick de Paula, Savarino, Igor Jesus e Matheus Martins. A gente está falando só de 3 peças em relação ao Botafogo do ano passado, mas mais do que isso, sem o Arthur Jorge, né, Venê Casagrande? Sem o treinador, que hoje em dia a gente entende que é uma peça mais do que fundamental no futebol. Sempre foi. Mas eu falo tanto do jogo de prancheta que se existe hoje no futebol, né, não só mundial como brasileiro. E aí não ter um treinador, e aí o Carlos é um treinador, mas não é o treinador, como o Pedrosa falou, é o interino. Eu acho que essa vai ser o maior problema do Botafogo, né? Eu não tenho dúvida disso, a gente brinca aqui, mas de fato, quando você não tem um treinador ali, o treinador que vai assumir o comando durante a temporada inteira, é óbvio que é diferente. Mas eu repito o que eu venho falando durante toda essa semana e semana passada também, estamos ainda em pré-temporada, Fernandinho. É óbvio que é um clássico, o primeiro clássico do Campeonato Estadual, nós vamos sentar, nós vamos assistir, torcer para ser um bom futebol, mas caso o Botafogo perca, ou caso o Fluminense perca, não vejo nenhum problema, ainda está em pré-temporada. Óbvio, o ideal seria que o Botafogo já tivesse um treinador, já pensando em 2025, o ideal que o elenco do Botafogo já tivesse pronto, o ideal que o elenco do Fluminense também já tivesse pronto, mas é muito cedo.
é pré-temporada, então não tem como exigir muito dos clubes. E eu falo mesmo sobre a Supercopa do Brasil. Se o Botafogo perder, se o Flamengo perder, não é para ter crise, é pré-temporada ainda, não é para ter uma cobrança em cima disso. Ah, tá tudo errado. Não é assim, é apenas um jogo. Mas torcer para ser um bom futebol, e é óbvio, o Botafogo, como você mencionou, esse time aí, é um time que tem alguns jogadores que já estavam na temporada passada. Mas todos, a maioria. Só que, por exemplo, tem jogadores que não conseguiram engrenar. O caso do Lucas Alter, que estava muito próximo de Vitória, o Botafogo em cima da hora segurou ele porque estava esperando a chegada de um outro zagueiro, que é o caso do Jair, que está com a seleção brasileira sub-20. A ver como é que vai ser a atuação desses jogadores aí. E do lado do Vou dar só uma informação, tá? Eu acho que o jogo de hoje é boa pro Botafogo, ruim pro Fluminense. Cadê meu leque, hein, gente? Eu acho que o jogo de hoje, a responsabilidade é muito do Fluminense. Sim, sério? Porque o Fluminense, primeiro, já utilizou seus titulares, já tem um treinador desde o ano passado, e se liga nessa estatística. O Fluminense não vence o Botafogo desde 2022, há 7 jogos. Os últimos 7 jogos foi um empate e 6 vitórias do Botafogo. O Botafogo tá vencendo o Fluminense há 6 jogos seguidos. Pra vocês terem uma noção. Então, acho que a responsabilidade é do Fluminense. E o Fluminense fez boas contratações, Pedrosa. O Hércules Canóbio. O Lucas Pedrosa, e pelo lado desse Fluminense, que obviamente quer quebrar esse tabu aí. O Fluminense, já falamos ali no VT, não tem o Ganso nem o Renato, né? Mas aí entra com o Fábio, Samuel, Ignacio ou o Thiago Silva, o Thiago Santos e o Fuentes. Bernal ou Isaac, que é o menino, e aí a gente pode estar falando aí de 3 volantes, Martinelli e Hércules, o Serna ou o Arias, o Keno e o Cano. Um bom Fluminense também, né? Bom Fluminense. E já com um treinador que vem do ano passado, faz toda a diferença. Mas devendo futebol. Assim, eu entendo que tudo que o Thiago Silva falou, por exemplo, sobre o jogo contra o Madureira, as condições do gramado, da bola, mas o Fluminense tinha a obrigação de vencer o Madureira, por exemplo. E não vem apresentando um bom futebol nesse início de temporada com o Mano Menezes. Então, assim, lógico que é o Campeonato Carioca, tudo que o Vene falou, eu concordo 100% sobre não tem crise, é normal, é o começo do jogo, não espero um espetáculo hoje, apesar de serem, inclusive, os dois últimos campeões da Libertadores, Fluminense e Botafogo, mas eu entendo que o Fluminense tem que apresentar um pouquinho mais de futebol, um futebol mais atrativo. O Mano Menezes tem que começar a dar uma cara para esse time do Fluminense. Porque uma coisa é jogar em 2024 precisando vencer, na pressão de vencer. Então você usa mecanismos que muitas vezes têm a ver com a pressão. Nessa temporada não, o Mano Menezes tem que mostrar futebol, ele tá tranquilo, ele tem que mostrar novas ações, novos ajustes, uma melhor postura tática, uma melhor postura técnica, pra gente entender o que ele quer do Fluminense em 2025. E como eu disse, já jogou alguns jogos como titular e vai novamente com o time, digamos assim, com as suas principais peças. Então é de se lamentar a lesão que o Renato Augusto teve uma lesão no ombro, vai ficar fora aí por um tempo. Vai precisar passar por uma cirurgia no ombro, vai ficar de 3 a 6 meses fora. Então, assim, eu acho que o Fluminense tem que apresentar um futebol hoje melhor do que o Botafogo. Por tudo que eu falei e também porque o Botafogo está fazendo a sua primeira partida com a equipe principal. E ainda tem um ponto, o Mano, ele está participando da montagem do elenco. Exato. Ele, entre aspas, não pode mais reclamar sobre isso. Pelo contrário, o Fluminense está contratando quem ele está pedindo ou autorizando. É diferente, por exemplo, no caso do Botafogo. O Botafogo está contratando sem um treinador. Sim. Aí o treinador ele não está participando do elenco, mas é óbvio, eu também, e eu sou a favor disso, tá? Nem toda contratação tem que ser através de treinador. Até porque nessa era SAF... Porque o treinador SAF, sai e o jogador fica. Nessa era SAF, a gente só viu isso com o Luiz Castro. Não viu mais com nenhum outro treinador. Sim, não é só o Luiz que SAF, participou não. Em algum momento ali ativamente de escolhas, né? Que isso. foi na virada de 22 para... Não, que foi nas escolhas de 23 mesmo. O Luiz Castro fez algumas escolhas. Alguns jogadores eram escolhas dele, mas a maioria não era, né? E esse Botafogo tem muito disso. Tem o scout, tem o próprio John, que é um cara muito... que participa muito dessas escolhas. O scout, que a gente fala tão bem aqui com o Alessandro, né? E toda a equipe. Mas, obviamente, que o treinador colocar uma peça ou não de confiança, isso é muito importante. Faz parte. E hoje a minha animação, sabe qual é? Hoje o árbitro dessa partida vai ser Bruno Arleu. Pra mim, um dos melhores árbitros do Brasil. Tu tá brincando. Eu adoro o Bruno. Ele negou uma expulsão vergonhosa pro Vasco no jogo passado. Ele... Vergonhosa. Porque ele tem um estilo que eu curto. Ele deixa o jogo correr. Tá, mas olha só, deixar o jogo correr tá certo. não é ignorar a falta. Perfeito. O jogador já foi a Portuguesa? Foi a Portuguesa. O jogador da Portuguesa já tinha amarelo. Ele faz uma falta de matar contra-ataque no Paulo Henrique. O Bruno Arleu corre pra dar o amarelo, vê que é o jogador e deixa o jogo seguir. Mas falando sério,
Falando de arbitragem brasileira, algum árbitro vai ser unanimidade? Não. Que todo mundo vai gostar? Não, e tem outro ponto. Pela intensidade e velocidade do jogo, a gente tem o VAR, obviamente, isso. Mas a gente sempre vai ter erro. E Sim. o erro vai acontecer. Um erro, um outro erro. E alguns interpretativos que eu vou achar que vai ser você Sim. não. Como já saímos no pau aqui, nós três nesse programa Sim. várias vezes. Mas num todo. Eu acho o Bruno um cara muito bom. Eu acho que ele deixa o jogo correr. Eu acho que ele é um árbitro carioca. E a gente vê pouco ele. Eu acho que ele fez um jogo do Botafogo no Brasileirão. E a gente vê umas cartas marcadas aí... Direto. Mas é porque eles evitam, né? Botar evita. árbitro do mesmo estado, né? Por isso que a gente vê pouquíssimos cariocas apitando no Campeonato Brasileiro. Mas a gente vê... Na Supercopa do Brasil vai ser o Ramon Abate. Você gostou? Eu tô cansado de falar de arbitragem. Na Supercopa do Brasil. Vamos falar aqui do Vasco? Ué. É minha opinião, Vamos falar? E o Botafogo acaba de anunciar o nosso digníssimo Léo Link, goleiro, que veio do Atlético Paranaense, de 25 anos e 1,98 m, quase 2 metros de altura, promissor demais. Eu achei uma baita contratação do Botafogo, um belíssimo reforço a fazer uma sombra ao John. E o John que se cuide, tá? Porque é o tipo de goleiro que, se por acaso der uma brechinha, ele vai entrar, como foi o caso do PR com o Gatito anos atrás, e não vai sair mais, tá? É um bom goleiro, muito promissor, tem muito potencial. Daqui a uns anos, é um goleiro que tem todo o estilo de Europa, sabe? Ele tem um jeitão de Europa. Você olha pra ele, você vê tipo Ederson, sabe? Não o estilo de jogo, mas é um goleiro pronto pra Europa. Acho um belo reforço. Acabou de ser anunciado na rede social do Botafogo, né? Só saíram um videozinho e tudo mais e tal. Aquele de praxe do Fogão. E aí? Pode ser que daqui a talvez fique no banco contra o Flamengo. Não sei como é que tá a documentação. O Botafogo foi meio que... Parece que tá fazendo uma programação de postagens. Eu trabalho com social media e tal. Eu entendo esse tipo de questão. Tipo, apresentou o Arthur. Tipo, videozinho de suspense. Depois videozinho mostrando que ele tá novo jogador. Depois videozinho com ele falando. Com ele treinando. Com ele se apresentando. Aí, ontem apresentou o Arthur com a camisa do Botafogo. Aí hoje já anuncia o nosso Léo Link. Aí vai ter o processo certinho. Aí depois que o Léo Link botar a camisa, vai apresentar o David Ricardo, né? E por aí. Será que é um cronograma de postagens isso? É isso que tá fazendo os jogadores serem apresentados mais tarde? Não sei se pode ser isso. Mas eu como um social media, né? Acabei pensando nisso agora. Me veio isso em mente. O cronograma certinho de postagens, um após o outro. Então, bem-vindo Léo Link. Que corra tudo bem, se sejam muito vitoriosos no Botafogo, tenha grande chance de ser um grande goleiro no Fogão, tá? E Botafogo vai encarar o Fluminense logo mais, né? Teremos ainda vídeos antes do jogo, ainda tem mais um vídeo para fazer, um ou dois, quem sabe. Tem ainda para sair os relacionados, etc. Então vamos fazer todo o preparativo pro jogo nos próximos vídeos. Botafogo, eu acho que dá para ganhar do Fluminense, mesmo com um time meio travado ainda, musculação meio travada, meio pesadão. Acho que a gente ganha, porque o time do Botafogo é muito melhor. Mesmo com o elenco desmontado, a base que ficou, né? Tirando ali os dois que saíram e botando o Matheus Martins, colocando mais um cara no meio campo e liberando mais o Marlon Savarino, pode compensar bem isso aí. Qualidade não falta. Meu medo é o Halter na zaga, mas de resto, tô confiante, tá? Comentários, fala aqui quanto você acha que vai ser Botafogo e Fluminense hoje. Eu quero saber a sua opinião. A minha opinião vai ser 1-0 suado. Acho que vai ser um gol de Igor Jesus, tá? Fico por aqui, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, planos de 3, de 5, vários valores simbólicos, já ajudam muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e manter essa pegada de postagens com horas e horas e horas de posts por dia sobre o Botafogo aqui no canal. É o canal no mundo. Eu duvido você achar um canal no mundo que poste mais horas somadas do primeiro vídeo do dia até o último, mais horas de Botafogo do que esse canal aqui. Então, tamo junto sempre, valeu pela moral e até o próximo vídeo.